Shalom, shalom, lechá. No vídeo de hoje nós vamos ver aqui o que acontece no mapa da guerra aqui em Israel e também lá no Irã. O míssil balístico foi lançado do Irã aí no último ataque de acordo com avaliações preliminares das forças de defesa de Israel. Alguns mísseis aí atingiram a região de Asdod, né? Mísseis foram disparados aí por um período de 40 minutos aproximadamente. Foram apenas 6 ou 7 mísseis vindo do Irã. A quantidade tem diminuído. Devido à ameaça aí, aviões retornam em direção ao Ben Gurion. A Reuters informa aí que houve explosão aí em Jerusalém. Aqui como ficou a base de Fordol lá no Irã após os ataques do B-2 aí pelos Estados Unidos. E vamos ver aqui a ameaça do Irã, né? O Irã está ameaçando os Estados Unidos aí de fazer ataques. E a guarda revolucionária do Irã que foi atacada, foi alvejada aí por Israel. Um pronunciamento do Bibi, que eu postei anteriormente, nós vamos falar sobre ele. E as forças de defesa de Israel atacam aí 6 aeroportos do regime do Irã no oeste. Também temos falas aí dos Estados Unidos, o que está acontecendo no Hamas, que as coisas não param por lá. E aqui, faça o Irã great again, grande novamente. Bom, pessoal, o que nós vamos ver aqui foram lançamentos no setor norte, na região de Ashdod, em regiões desabitadas aqui, tá bom? Também se noticiou aí que ouviu-se barulho aí nos arredores de Jerusalém. E aqui aviões que retornaram, nós vamos ver logo em seguida, aviões retornaram do Ben Gurion, né? Iam em direção ao Ben Gurion e retornaram. Houve também uma grande movimentação aqui, né? Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Aqui no sul do Líbano, tá? Houve um grande ataque aí das forças de defesa de Israel contra o Hezbollah. E aqui no Irã, né? A coisa ficou mais quente aqui a oeste, né, do Irã, que as forças de defesa de Israel agora, a força aérea, tende a atacar mais aquela região. Então aqui um míssil balístico foi lançado do Irã no último ataque, de acordo com avaliações preliminares aí das forças de defesa de Israel. Esse míssil disparou sirenes em Tel Aviv e nos arredores, aí no centro de Israel, né? E ele foi interceptado por lá. Esse míssil aqui que causou o alarme que fez retornar aí 5 aeronaves que estavam destinadas a pousar no aeroporto Ben Gurion, ali na região de Tel Aviv, né? E aqui relatos de um possível impacto de míssil balístico, né? Em uma área aberta, perto da usina elétrica ali de Ashdod, aqui no sul de Israel, aqui perto de casa, tá? Então aqui teria caído o míssil, né? A gente não sabe se foi os destroços do míssil que caíram ou se ele caiu inteiro aqui na usina. E aqui informa as forças de defesa de Israel, a Força Aérea especificamente, né, que 6 ou 7 mísseis foram lançados aí do Irã em 4 ondas que esse ataque foi realizado recentemente, de acordo aí com avaliações aí das forças de defesa. Os mísseis foram disparados aí no intervalo de 40 minutos. Não há relatos de feridos e vários impactos foram registrados em áreas abertas, como eu disse, região remota ali, sem pessoas morando. O impacto próximo da usina elétrica no sul de Israel causou cortes de energia em cidades próximas, de acordo aí com a Israel Electric Corporation. Então, sabemos que houve algum dano ali na companhia de energia elétrica, né, informado aí pela Electric Corporation aqui de Israel. Mas então você pode ver, né, que dos 200 mísseis que eles lançavam anteriormente, agora 6 ou 7 mísseis foram lançados e não coordenados, eles foram lançados no intervalo de 40 minutos, o que não é possível sobrecarregar o sistema de defesa, tá? Então fica muito tranquilo abater essa quantidade de mísseis e nesse intervalo de tempo. Quando eles lançam muito mísseis juntos, eles mandam mísseis ali que é só para furar o bloqueio, né? Por exemplo, mísseis sem ogiva, né? Só o metal lá, só o míssil mesmo, sem uma ogiva, né? Porque essas ogivas são muito caras também, né? Então eles mandam uma quantidade de mísseis só para atrair o fogo ali do sistema de defesa. E junto com essa quantidade de mísseis vai ali um míssil balístico de fato. Então ele acaba fazendo esse tipo de truque para sobrecarregar o sistema e fazer penetrar aí o míssil com a ogiva pronta para explodir, né? Mas eles não têm mais condição, nem condição física, nem de pessoal, tá? Porque, como eu falei anteriormente, muitos desse pessoal técnico que faz esse tipo de operação, eles foram mortos, né? Eles foram eliminados.
E então você fica sem pessoal para poder repor e continuar esse procedimento, né? É um serviço, é um trabalho técnico especializado. Esse aqui é o momento em que o motorista aqui em Ashdod, ele passa e vê a queda do míssil, né? Olha aí. Então, é o momento ali que cai o míssil, os destroços ali, pedra, o carro, foi tudo para cima do carro dele. Então, olha, do lado direito ali, né? Então, ele vai cair no deserto, tá? Uma região ali... Eu não sei se tem uma casa ali... É... Tem uma casinha ali, né? Mas a gente não sabe o que é, se é parte de construção... Se é de trabalhador, não tem ninguém, porque as obras estão paradas, todas as obras estão paradas aqui em Israel nesse momento, né? Só as fábricas estão trabalhando em lugares que você pode encontrar aí abrigos antibomba, né? Como as obras de rua você não tem abrigos antibomba, então não estão trabalhando. E aqui, né, um radar de voo, aquele flight radar, né? Ele mostra 5 aviões aí que suspenderam pouso no aeroporto de Ben Gurion devido a mísseis iranianos, né? Então você pode ver que ele deu várias voltas aqui, foi até a margem e retornou. Depois eu não sei, né? Eles devem ter backup aí, né? Um aeroporto de backup para pousar. Aqui a Reuters informou que foi ouvidos explosões em Jerusalém, né? Bom, e aqui é o estado de como ficou lá o local, né? Depois do bombardeiro, depois dos bombardeiros B-2 terem atacado a região lá de Fordol, né? Essa que é uma usina de enriquecimento de urânio, tá? Então, aqui são as entradas da usina, tá certo? Eles já tinham aterrado elas, eles estavam com medo lá dos israelenses fazerem alguma operação aqui de entrada para explodir por dentro. Aliás, essa foi uma informação falsa que eles mandaram para eles ficarem com medo tal, e ninguém perceber da questão do ataque aéreo, né? Então, essas duas aqui eram entradas de ar, e aqui é o terreno aqui que foi cedendo, né? Então o terreno cedeu, significa que o que estava lá embaixo já foi tudo embora. E com isso, né, com toda essa perca que teve aí a Guarda Revolucionária do Irã e os seus ayatolados, né? Eles aí deixam uma clara ameaça aos Estados Unidos e ao Ocidente em geral, né? A Guarda Revolucionária do Irã agora alerta que está pronta para lançar mísseis de cruzeiro, declarando: esta é a nossa mensagem para o mundo, nós faremos isso. Né? Mísseis de cruzeiro é o míssil balístico intercontinental, que a gente falou outra vez, né? Eu estava sempre falando que eram mísseis balísticos intercontinentais, e depois alguém me corrigiu, mas mesmo assim vieram mísseis intercontinentais para cá. Esses são aqueles mísseis maiores, longos, né? Que eles têm 12 metros. Aqui é só a ponteira, só uma parte do míssil, tá, pessoal? O que faz ele, o que diferencia ele é o segundo e o terceiro estágio do míssil. Em compensação, a Guarda Revolucionária do Irã, né, lá em Teherã, foi alvejada também, né? Então Israel alveja aí a Guarda Revolucionária do Irã, um dos quartéis generais deles, né? E mandou tudo embora aí, né? Assim ficou a situação lá, né? Ficou desse jeito aqui, uma destruição bem grande aí nos quartéis aí da Guarda Revolucionária do Irã. E para quem não viu ainda, tá, eu quero comentar que o Benjamin Netanyahu fez uma declaração muito bacana ontem, tá? Em gratidão aí ao presidente dos Estados Unidos, ao povo americano. Falou muito bem, tá certo? Eu não vou passar essa aqui, porque essa ele tá falando em hebraico, mas a que eu postei ontem, tem um rapaz chamado Mailson, que ele faz as traduções aí através de inteligência artificial, de todos os líderes do mundo ele faz isso, tá? Então eu postei a do Benjamin Netanyahu ontem em um vídeo curto, deve ter uns 5 minutos, e as forças de defesa de Israel não param de atacar o Irã. Eles atacaram ali aeroportos do regime, tanto a leste como a oeste e no centro do Irã, né? Destruindo pistas, destruindo hangares, tanto os de solo como os hangares subterrâneos, aeronaves de reabastecimento, aeronaves antigas, o Tomcat, que é o F-14, o F-5 e o H-1, AH-1. Esse aqui eu não conheço, para ser honesto. Deve ser uma aeronave russa, provavelmente. As aeronaves destruídas tinham como objetivo deter jatos da Força Aérea, né, de Israel,
e prejudicou a capacidade de decolagem desses aeroportos, bem como Israel, né? Prejudicou a capacidade de decolagem, bem como a capacidade de exercício iraniano de operar suas forças aéreas a partir deles, né? Essas aeronaves já são aeronaves muito antigas, já bem sucateadas, ela não tem muita condição de combate, principalmente contra os caças F-16, aí, F-22 e o F-35. E Israel tem bastante dessas aeronaves, então não é páreo, né? Mas mesmo assim ele causa estrago, tá, pessoal? Um F-14 aí é um caça militar, né? Ele contém armas, ele pode atingir aí os objetivos, né? Mas enfim, agora não pode mais porque já foram devidamente aí destruídos. E aqui a secretária do DHS, a Kristi Noem, emitiu um alerta nacional lá nos Estados Unidos, né, sobre terrorismo, alertando que o conflito no Irã, né, está criando aí um ambiente de ameaça elevada nos Estados Unidos. Isso já era esperado, tá? É uma coisa que não se podia descartar devido à quantidade de islâmicos nos Estados Unidos hoje. Ela observa que o risco de ataques aumentaria se os líderes do Irã fizessem algum apelo religioso à violência. Por mais que eles sejam xiitas e sunitas, eles não estejam alinhados nesse princípio religioso, como eles estão distantes e falam a mesma língua religiosa, pode ser que o Irã, o Ayatollah, faça uma chamada aí ao martírio, né? Porque ele mesmo não se martiriza, tá? Os líderes nunca vão se martirizar, nem os filhos dos líderes, nem a parentela deles. Mas os idiotas, tá? Os idiotas que... Aquela pessoa mais da ralé, né? Esses idiotas úteis, né? Os jumentos encantados, eles acabam aceitando esse convite ao martírio e fazendo atos terroristas aí para ir por paraíso, receber 72 virgens, alguma coisa assim que não faz o menor sentido pra gente, né? Mas eles acabam fazendo isso. Então é um alerta aí da Kristi Noem, né? E os Estados Unidos têm que tomar cuidado, né? Porque esse é um povo perigoso. E agora, concentrando aqui mais em Israel, na região de Gaza, as forças da Brigada 401 destruíram aí vários túneis subterrâneos, numa extensão total aí de 2,5 km na área de Jabalia, tá? As forças da Brigada de Combate, né, estão operando aí na área de Jabalia, no norte ali da faixa de Gaza. Como parte da operação, os combatentes desse batalhão de engenharia que operam sob a brigada investigaram e destruíram vários abrigos subterrâneos usados aí por terroristas do Hamas para estadias prolongadas aí. Isso aconteceu na semana passada, tá? Então mais túneis aí sendo destruídos. Essa é uma quantidade muito grande de túneis que tem lá na faixa de Gaza, né? Então aí 2,5 km, mas disseram no princípio que ele tinha aproximadamente 500 quilômetros de túneis, então vai demorar um pouco até eliminar tudo, né? E aqui o Dr. Eli Davi, que não deixa de trazer uma pitada de humor pra gente, né? O objetivo é libertar todos os prisioneiros, né? O que acontece aqui, né? Israel atacou aí a entrada de uma prisão lá em Teherã, onde todos os presos lá eram presos políticos, né? E qual que é a ideia? Se são presos políticos, são contra o regime. Então, quem sabe eles possam organizar aí algum evento que possa levar à queda do regime, né? É uma ideia, né? Então, eles bombardearam o portão lá e os presos já estão fugindo, né? E aqui ele traz a seguinte frase, MIGA, né? Hashtag MIGA. Make Iran Great Again. Faça o Irã grande novamente. Em alusão ao MAGA do Trump, né? O Trump é Make America Great Again. Esse aqui é o MIGA, Make Iran Great Again. Então faça o Irã grande novamente. Essa aí é a mensagem que fica para nós aí, tá bom? Então com a imagem aí da liberdade, né? Esperamos que vários sejam libertos hoje aí, já foram, né? E consigam se reagrupar e fazer alguma coisa aí, e que Deus nos ajude e caia de uma vez esse regime do Irã. Então eu agradeço, valeu demais para você que está aqui comigo até esse momento. Não deixa aí de curtir, compartilhar, tá bom? É importante para mim, porque uma pessoa a mais que você compartilhar já me ajuda. E também dá um like aí, tá? E escreve se você não gostou. Se você dá um dislike, escreva o porquê. Se você está gostando, também pode escrever porquê. Então valeu demais e até o próximo vídeo.